Eu vi aqueles meninos e falei, cara, isso aí é o futuro. Você tem duas formas de aprender na vida. Você pode errar por conta própria e ir batendo a cabeça, ou você pode pegar os conselhos de quem sabe. Turma da minha época vira assim, Arbex, o que é isso? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho nada disso. Eu falei, azar é seu. Só postava cerâmica. Aí eu falei, Kimura, faça resina. E foi justamente isso, assim, ó, foi uma virada. O presidente do CRO na época, ele punha a mão na cabeça assim, Arbex, você tem que apagar seu Instagram. Isso não pode. Dá uma curiosidade, eu fui o último dentista da Paraíba a ser multado pelo conselho por um antes e depois. Acho que o dentista nunca aprendeu tanto na pandemia, ninguém tinha nada pra fazer. Você quer seguir um propósito bom de vida? Eu acho que vale a pena você analisar os talentos que Deus colocou em você. No Instagram vai os melhores casos lindos, maravilhosos, da maioria dos dentistas. Não mostra os insucessos, as repetições. Às vezes a gente erra uma cor e tem que repetir, às vezes erra uma besteirinha. Hoje nós vivemos um momento que você tem muito senso de comparação. Nós estamos todos conectados, né? Então é muito fácil você desvincular o olhar da tua vida e começar a ver a vida dos outros, sabe? Na década de 70, você jogar um líquido, um ácidozinho e colar resina, não existia isso. Você tinha que fazer cavidade para prender uma resina, uma classe 3. Quanto dos resultados ruins que nós temos hoje, eles não são fruto da nossa impostura? Todo dentista clínico tem que aprender a fazer resina composta. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma gravação do nosso Abre a Boca Podcast. Dessa vez, de uma forma muito especial, chegou aqui um presente em dobro pra gente. Dois palestrantes aqui com peso de ouro. Estamos com o Kimura e o Arbex, uma satisfação enorme receber aqui. O Arbex, que é um precursor aí da odontologia estética no Brasil, uma referência nacional para várias gerações. O Kimura, que também é um pioneiro, assim como o Arbex, em divulgação de conteúdo de forma digital. Esses dois monstros que dispensam a apresentação de fato. E eu já vou passar para vocês aqui a conversa, perguntando para vocês o seguinte. Com essas mudanças que vocês acompanharam e o Kimura aproveitou bem, por exemplo, no acesso à informação através de um conteúdo digital que de fato dá para aprender muita coisa hoje que não dava para fazer. Eu não tive esse acesso quando eu fiz minha faculdade, por exemplo. O que é que vocês acham que mais mudou na formação da odontologia brasileira, pessoal? Quer falar ou quer que eu falo? Pode falar. Eu vou falar de 5 décadas de odontologia. Exato, né? pois é, professor. Eu tenho 5 décadas de odontologia, por quê? Eu tenho 45 anos de formado, mas eu comecei a atender paciente no primeiro ano, na clínica do meu pai. Meu pai foi um precursor na resina composta com ataque ácido no Brasil, isso é da década de 70, né? Então eu acredito que eu passei por todas as transformações da nossa profissão. Todas as fases de desenvolvimento de material, de tendências, né? Tudo isso hoje que eu comecei a falar, desde quando eu comecei no Instagram, nessa área digital, que para mim foi a maior mudança que ocorreu, né, dentro da nossa profissão, foi exatamente o compartilhamento de conteúdos e de uma odontologia pelas redes sociais, fora a comunicação com o público, né? Então, eu acho que a gente viveu 5 décadas aí de grandes transformações. Mas essa última década, especialmente, eu acho que mudou tudo, na minha opinião. O que você acha, Kimura? Cara, eu acho também. Uma coisa legal, Arbex, é que assim, eu tô aqui, na verdade, para aprender, né? Porque pode dividir com o Arbex, já fica meio tenso, né? Se você tá, imagina nós. Tem um cara com muita experiência e eu falo assim, pô, tô mais aqui para aprender. Mas assim, o Arbex é um grande exemplo, porque eu acho que assim, ele reúne a expertise de muitos anos de profissão e sempre se reinventando. Então é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente fica muito preso a crenças ou a forma como você fez no passado e acaba não mudando muito. E o Arbex, ele é um grande exemplo, porque vem se reinventando ano após ano, sempre é um profissional muito antenado aí, fala muito com o pessoal novo também. Então é muito isso, é legal. Mas o mais interessante disso, vocês começaram no Instagram em 2014, não foi? Um pouco antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E eu comecei a acompanhar aquilo, nós estamos falando de 11 anos atrás. E eu vi essa meninada, ele, Fernando Silveira, O Carlos. Puglisi, o Carlos Carvalho. Vocês tinham uma turminha, você lembra? G6. G6. Eu vi aqueles meninos e falei, cara, isso aí é o futuro. Isso é o futuro. Eu olhei para aquilo, comecei a fazer contato com eles, a gente criou um laço de amizade, eles me ajudaram muito no começo, só que eu fazia uma coisa diferente que eles. Eu falava de resina composta. Nessa época ninguém falava.
ou ninguém acreditava, né? Então, eu até conversei muitas vezes com o Kimura. Kimura, você lembra que você só falava de cerâmica? Sim. Eu falei, gente, a resina é o dia a dia do consultório. Todo dentista tem que aprender a fazer resina composta. E eu comecei a colocar a minha visão, mais do que isso. Eu comecei a pôr o Arbex Flix todos os domingos, né? Que era uma sequência, eu ficava 7, 8 horas editando para no domingo eu soltar aquela aula completa no Stories. E aquilo explodiu, assim, de uma maneira que eu não esperava. Eu não tinha noção desse mundo digital. O primeiro vídeo que eu coloquei no Instagram, você não sabe disso, sobre um caso de uma menina pós-ortodontia, que precisava fechar uns espaços, fazer os guias. Na hora que eu coloquei naquela época, deu 1 milhão de visualizações. Falei, que isso? Cara? Que mundo é esse? O poder. Mas quem me inspirou nesse mundo digital foi eles. Foi essa turminha nova que já começou um pouquinho antes, que eu vi ali. E a gente tem que se adaptar, gente. Eu costumo falar, só envelhece quem desiste. É o que o Arbex fala muito, que gosta de estar no meio de gente nova, como ele está aqui. Que tem o que acrescentar, o que ensinar. Porque a turma da minha época vira assim, Arbex, pra que isso? Eu não tenho internet, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada disso. Azar é seu. Isso tá aí, isso abre um mundo de oportunidades, né? Eu acho que você associar conhecimento, a tecnologia e acompanhar, né, as novas gerações faz com que a gente continue vivo, né? Praticando odontologia, fazendo o que gosta. Exato. Não, eu acho que tem um outro ponto também, Arbex, assim, que muda muito e ajuda muito o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, que é o acesso à informação. Sim. Eu acho que antigamente, o Arbex pode até falar com mais propriedade, porque eu acho que antigamente uma boa parte do conteúdo era muito restrito. Você tinha que ter um contato ou algum órgão para você conseguir ter acesso àquele determinado material. Ou mais condições financeiras e tal. E hoje democratizou muito mais. Com certeza. Você precisa ter atitude ainda, né? De ir atrás e buscar seguir as pessoas corretas. Mas hoje eu acho que você tem muito mais condições de ter acesso a esse conteúdo. Muito mais. Tudo existe um preço, né, que a gente chama. Talvez vocês, que são da geração mais nova, vocês são todos dentistas? Todos nós, fomos ajudantes aqui. Vocês não sabem o que aconteceu, né? A gente colhe os frutos das suas lutas, nessa época. Do antes e depois. O antes e depois foi... Exatamente. Então, eu comecei, além do antes e depois, mas eu comecei a colocar sequências. Ninguém fazia isso, Kimura. É verdade. Passo a passo. Gente, a resina é isso. Tem que saber oclusão, tem que saber função, tem que saber escolher os materiais. Isso que vai fazer o trabalho ter longevidade. Eu comecei a colocar isso, mas teve denúncias, né? E com toda a calma, com todos os argumentos necessários, junto com a SBOE, com o Dixon, né, que é aqui de Natal, que iniciou esse processo da aprovação. Foram 2 anos de luta, muitas reuniões, um trabalho em todos os CROs do Brasil, apoiando aqueles candidatos que apoiavam a nossa causa. Em 2018 foi liberado antes e depois. É verdade. Sabe uma curiosidade? Eu fui o último dentista da Paraíba a ser multado pelo conselho por um antes e depois. Eu fui multado também. Eu fui multado e no mês seguinte foi liberado. A gente colheu os frutos dessa luta, porque, Kimura, a gente... Olha o desejo e o alcance que a população tem em saber o que a odontologia pode proporcionar e como mudou a cabeça da população para criar um mercado que procura algo que a gente pode entregar, porque a gente mostra para eles como é que é feito. E isso foi graças ao Odonto, ao quanto vocês entraram também no digital. Porque eu lembro cara, na graduação, não existia nenhum WhatsApp, Kimura já estava no Instagram fazendo tudo, cara. Tipo assim, muito pioneiro. Duas histórias interessantes. Quando eu comecei a publicar isso, né, que eu fui chamado pelo CRO, o presidente do CRO na época, ele punha a mão na cabeça assim, você tem que apagar seu Instagram, isso não pode. Eu virei para ele e falei assim, eu não vou apagar minha história. Eu vou deixar isso, se isso me causar algum problema, até eu parar de trabalhar, graças a Deus, já tenho minha liberdade há muitos anos da minha profissão, né, minha liberdade financeira, mas eu acho que eu estou ajudando tanta coisa. E nesse processo que durou 2 anos, nós juntamos mais de 35 mil depoimentos de dentistas falando como a gente tinha mudado a vida deles através, né? E esse presidente do CRO virou parceiro e ele foi um dos que conseguiu um apoio junto ao CFO e a vários CROs para liberar. Mas uma coisa que se discute muito nas redes sociais, muita gente mete o pau, elogia, fala dos problemas, dos excessos. Eu concordo com tudo isso, mas o ponto é, a gente deve focar nos problemas ou nas soluções? Vamos focar nas soluções. Exato. É isso que a gente faz. Que trouxe de com bom. toda a ética, com toda a capacidade que a gente tem de dedicar, que
que a gente faz no dia a dia do consultório e mostrar isso de uma forma, né, que todos possam fazer. Então, eu acho que o mais importante foi o que você falou, a democratização da odontologia, né? Na pandemia, acho que o dentista nunca perdeu tanto na pandemia, ninguém tinha nada para fazer. Você lembra das nossas lives? É verdade, cara. Eu tava lá. Por exemplo, Eu no tava meu lá curso também, online, hein? a nossa live, a minha e sua, é que teve a maior audiência até hoje. Nossa, legal. Você lembra disso? Lembro. Era um dia de noite, começando a conversar. Então é isso, né? Eu acho que isso me estimula muito, sabe? Hoje eu tenho 25 pessoas trabalhando comigo, 8 dentistas. Essas 8 dentistas foram todas minhas assistentes um dia. Todas começaram com muito sacrifício. Eu ajudava a fazer a faculdade à noite. E hoje elas todas sustentam as suas famílias, entendeu? Então, é uma realização, é muito mais do que, né, de conquista, é uma realização. Talvez esse seja um dos grandes sucessos que eu acho que a gente alcançou, a gente ter formado uma equipe e ter essa unidade, ter formado grandes amigos que a internet nos deu, né? Com certeza. Eu encontro com esse cara, às vezes eu fico um ano sem ver ele, parece que a gente é amigo há 30 anos. Deve ser fantástico em sinto Morovi. isso com você. Eu também. Não sei se você sente isso por mim. Isso é recíproco, né? Eu sempre falei, eu não estou falando porque eu estou no podcast, não. Eu sempre falei isso na cara dele. Falei, olha, cara, eu te admiro demais. Você é um exemplo dessa nova geração que entendeu a importância da divulgação de conteúdos que ajudam mesmo, né? Ajudam. Conteúdos Quantas agregadores, vidas né? nós mudamos nesses 10 anos? É verdade. Né? Quantos profissionais? Eu tenho uma mensagem hoje, quem me segue Eu olha, vi no no Instagram. Instagram. É uma dentista que Mudou que a vida eu nem dela. conhecia. Ela falou assim, eu já tinha desistido da profissão de dentista com muito tempo de formado. Eu fiz seu curso há 10 anos atrás, minha vida hoje é outra. Então, muitas vezes a gente publica isso não para o ego da gente, você entendeu? É porque aquilo ali traz um sentimento de felicidade e nos emociona bastante. Então é isso, vamos tocar aí. Eu costumo falar que eu vou parar só na hora que eu não conseguir. Meu pai trabalhou até os 90. Em 90, né? Foi Eu mesmo. sei disso. A gente entrevistou o Silveira aqui agora amanhã e ele disse, o Arbex, o pai dele trabalhou até os 90. Ele foi um dos precursores da resina aqui no Brasil também, não foi? Olha, eu posso te falar uma coisa que talvez ninguém saiba, eu nem gosto de falar isso muito, mas meu pai transformou a odontologia do Brasil na década de 70. Meu pai era um clínico, não era professor. Naquela época o Brasil era fechado, né? Na época do governo militar, o Brasil era um país completamente fechado ao comércio exterior. Então, meu pai já lia muito, ele assinava duas revistas americanas e viu o lançamento disso, né? Ele recebeu o livro do Bonacori, que foi a primeira pessoa que falou sobre ataque ácido, esmalte. Imagina, na década de 70, Caraca. você jogar um líquido, um ácidozinho, ia colar resina. Não existia isso, você tinha que fazer cavidade para prender uma resina, uma classe 3. Fraturava o dente, sabe como é que fazia quando uma criança fraturava o dente? Talvez nenhum de vocês aqui sabe. Sabia? Não. Uma criança de 8 anos fraturava classe 4, o que fazia? Encolava a resina, pegava uma banda de metal, punha em volta do dente, até os 18 anos, para fazer uma coroa de jaqueta. Para Caraca. proteger o dente, era isso. Não sabia. tinha Era como tipo um mantenedor de restaurar. espaço da Não horta. tinha. Aham. Porque Não tinha o que como fazer. restaurar, entendeu? E meu pai, de uma maneira muito visionária, meu pai sempre teve uma clientela muito boa, ele tinha um cliente que era um banqueiro, tinha um banco em Nova York, e ele começou a trazer os materiais do meu pai. Trouxe a lâmpada de NuvaFil, trouxe os materiais, as resinas, eram só uma resina que existia no mundo, na época era da Dentsply, que era o NuvaFil, e ele começou a trabalhar de graça, porque ele pensava que não existia trabalho científico sobre isso. Não existia nenhum trabalho clínico sobre isso. Estou falando de 1973, eu entrei na faculdade em 77. Meu pai, no primeiro ano de trabalho da vida dele, ele atendeu centenas de pessoas, crianças, dente quebrado, etc., indicação, de graça, porque ele achava que ia cair uma semana depois. Só que ele viu que a coisa durava. Não. E aí, o que ele fez? A partir de 74, ele começou a rodar várias faculdades do Brasil, ensinando os professores da faculdade Caraca, essa a fazer história. resina composta. Sobre que ele foi E- difundir o conhecimento. E há 2 anos atrás, quem me ligou foi um professor Mondelli, falou assim, me mostrou aqui, ó, tá vendo esse livro aqui? Seu pai pegou um ônibus em Bonacori, é o único exemplar do Bonacori no Brasil, um livro de 1968, por aí. Seu pai pegou um ônibus, veio de Belo Horizonte a Bauru, entregar em mãos na biblioteca da faculdade, falou assim, ó, isso aqui é para vocês. É para ser lido. Então ele me contou essa história, eu nem sabia. Então acho que, né, isso tudo é um exemplo para a gente, né? Com certeza. E a gente vive de bons exemplos. Com certeza. Hã? Eu acho que é isso aí mesmo. A gente vai E se ele foi inspirando. esse.
Ele fazia, ele sempre foi um apaixonado, e isso me motivou E bastante. quem faz isso, a profissão, a vida manda, devolve em dobro, né? Lógico. Não- E dá um de verdade. sentimento de propósito, de satisfação, de tipo. Como vocês hoje. Sim. Que exatamente. Eu Um tenho tanto de certeza artistas. que vocês não fazem o que vocês fazem Podia por estar no dinheiro ou por consultório nada. hoje, eu atendo é um você, propósito. mas aqui Vira vi quase sentir uma essa filosofia de energia. Essa energia, o Vim público aqui, ali. é a terceira vez que eu venho aqui. Eu sinto muito bem estar aqui. O Emiliano conheci na primeira vez que eu vi. Eu vi ali a capacidade empreendedora dele. Um cara transparente, um cara reto, né? Um cara com propósito. E para mim é um prazer vir aqui E falar que com sorte esse a público nossa lindo, né? que tem o Emiliano aqui, porque na minha faculdade, para eu conhecer pessoas como vocês, eu teria que ir para São Paulo. No mínimo. Agora, essa juventude aí Sim. tá tendo a oportunidade de Tem ver a palestra do Kimura, arrepiou ali ontem. Sim. O senhor vai palestrar mais tarde, o Carlos. E tanta gente grande tá vindo aqui para nosso Paraíba, de verdade. Por isso que nosso slogan virou Paraíba, porque exato. a gente trouxe realmente a odontologia O Carlos, de ponta do Brasil. O Carlos deu a palestra ontem. Foi na quinta. Foi na quinta, Isso né? mesmo. Ontem mesmo, isso mesmo. Então eu vou te contar uma história. O Carlos fazia parte do grupo seus. Isso. Eu começava a fazer contato com cada um ali, né? Eu via o Timura, perguntava para ele e tal. E o Carlos, eu via as fotografias do Carlos. Falei, Carlos, pelo amor de Deus, eu tenho a flash circular aqui, minhas fotos não ficam assim. Porque eu, nessa época, não dava aula, não dava curso, né? Eu sempre fiz isso muito na década de 90. Aí ele falou assim: eu vou ir no seu consultório te ensinar a fotografar novamente, essa nova técnica. Ele foi no meu consultório várias vezes, ele trabalhava numa cidade de Barbacena, né? Onde ele tinha um consultório, lá só para ensinar. E a gente criou ali uma amizade muito grande. Eu sou muito agradecido a ele, porque ali eu vi que precisava no Instagram ter fotos bonitas. Você já fazia nessa época, Pois é. não é? Não, é que. Então, que são pessoas que marcam a vida da gente, né? Imagine pro Kimura como deve ser legal ele saber que inspirou um cara como o Arves nessa questão de Exatamente. fotografia, de Isso aí, mídia. de muito tudo. Que bacana, Kimura, de verdade, cara. Vocês... Eu acho que são as coisas que a gente leva da vida, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionado quando eu conheci o Instagram do Kimura há muito tempo, eu ainda era graduando. E aí era justamente pela qualidade e por ser um cara tão novo. Era muito novo, um cara super jovem e fazendo coisas assim, de uma odontologia maravilhosa. E aí, cara, isso inspira. Acredite, isso Você sabe o que inspira é mais de verdade. importante para as pessoas que dão a cara para bater, né? Entre aspas, ter resiliência. Ter resiliência. Concorda? Eu sei o que eu passei na década de 90, quando eu mostrava isso tudo que eu mostro hoje, e as pessoas falam, pô, esse cara tem 30 anos, tá falando de fazer reconstrução com resina composta, fazer reabilitação de paciente com bruxismo. Esse cara é maluco, eu falava isso tudo na década de 90. E o Kimura, pelo grande conhecimento dele, por ele ser tão novo, eu tenho certeza que ele sofreu muito ataque. Não ataque, mas muita... Mas a pessoa... A gente não pode se abater. Se a gente acredita num propósito, Perfeito. é isso aí. Perfeito. E eu vejo a cada ano o seu crescimento. Sabe, uma coisa que você mencionou ali no começo é que a gente tinha um G6, né? Eu acho que uma das coisas que ajudou muito é porque eu sempre tive algumas pessoas por perto para aprender alguns atalhos, sabe? Porque eu acho assim, você tem duas formas de aprender na vida. Você pode errar por conta própria e ir batendo a cabeça, ou você pode pegar os conselhos de quem sabe. Pô, a última vez que eu estive lá em Belo Horizonte, a gente foi jantar junto, né? Cara, tanto de ensinamento que a gente pega ali. Então, às vezes eu tô junto com o pessoal, eu quero só ouvir, entendeu? Sim. Porque assim, a gente tem que absorver a experiência, né? E assim, nesse começo do G6, igual o Carlos, ele te ajudou muito nas fotografias, mas aquele grupo, a gente se ajudava muito, sabe? Sim. Compartilhava conteúdo, um dava um toque, isso aqui não tá muito legal, vamos melhorar aqui e tal. Então, às vezes, para quem começa, eu acho que é importante você se cercar de pessoas que te deem boas dicas, boas referências, porque você poupa tempo. Então, assim, o pessoal fala, você aprendeu muito rápido. É que eu tive pessoas que foram me jogando para frente, entendeu? Sim. Tipo assim, o Arbex, ele me jogou muito para frente também. Vários toques, coisa em off, ele fala, Kimura, isso aqui não tá muito legal, não tá muito certo. E às vezes, não no primeiro momento, você acha sabe assim, quando a pessoa fala do coração, sim, né? com certeza. Você sente isso quando a pessoa está ali só para criticar ou quando ela fala porque quer ajudar. Não é um hater, sabe? Exato, quando é uma crítica realmente construtiva, né? Quem A quer o gente bem? sente, Ah, quem E quer assim, o bem. ele fala, vamos por aqui, faz isso, olha, a questão da resina. Lembra que eu te falei? Eu trabalhava, só postava cerâmica. Aí eu falei, Kimura, faça resina.
E foi justamente pra ele. isso, assim, ó, foi uma virada. Depois hoje eu Hoje trabalho você só posta resina, muito mais praticamente. resina. Deixa eu te falar, Ninguém- Com aquela técnica maravilhosa, 2014, inclusive, 2015, que impressiona. ninguém publicava resina É, só composta no dizer. Instagram, só eu. Né? Casos assim... Grandes. Então, assim... Não, o senhor até desmistificou muito coisas que a gente achava que não era possível com resina. meu A gente- te- é o ué, meu- o cara tá acompanhando um caso assim Mas você há sabe décadas. o que é legal? Que é o título da minha palestra hoje, Desmistificando o conceito de resina na estética do sorriso e nas reabilitações completas. Né? Lógico, não tem seu limite. Mas é aquilo que eu te falei, quando eu falava isso na década de 90, tudo estava começando, né? Só que eu fazia isso desde 77, na faculdade. Vou te contar um caso que não sei se eu já te contei. Quando eu entrei na faculdade de Diamantina, em 1977, tinha 4 lâmpadas de Nuvafil, que era a única lâmpada que tinha, a única resina, lacradas. E eu, no primeiro ano de faculdade, eu passava as férias com meu pai tinha 3 consultórios nessa época, eu falo em 1977. E eu já começava a atender antes de aprender na faculdade. Meu pai estava do meu lado, aí eu atendia, né, as funcionárias lá de casa, alguns amigos, comecei a atender. Aí no segundo ano de faculdade eu já estava atendendo, né, os pacientes que iam tratar de graça na faculdade. Comecei a atender alguns colegas. No terceiro ano eu já estava atendendo filhos dos professores que tinham algum dente fraturado. E no quarto ano eu atendi 4 professores fazendo trabalhos estéticos. Caramba, Estou que falando de história. 1979. Diga aí, Entendeu? Cara, Então, por isso que eu falo, são 5 décadas de odontologia. Então, assim, eu pude ver o acompanhamento, o que aconteceu. E olha que nosso foto não era valo. Nosso adesivo era outro dos adesivos atuais. As resinas eram de macropartícula. A resina tinha 50 a 150 micrômetros a carga dela. Hoje é 0,03. Então, você vê como é que a coisa é interessante. Hoje eu atendo pacientes do meu pai que estão com 90, 80, 75, 75, com resinas que meu pai fez na década de 70. Tá amarela, tá bonita, mas tá lá, ó, grudadinha no dente, mastigando, mordendo, puxando o pão. Então, isso tudo é uma bagagem muito, muito bacana pra gente. Mas você falou uma coisa importante, para essa turma que está começando, eu acho que a gente tem que falar muito para essa turma que está começando. E uma das coisas é bons mentores. Concorda? Concordo plenamente. Bons mentores. dentista Porque grande hoje fala todo isso. mundo, né, Impressionante. todo mundo virou professor hoje, né? Não estou criticando, estou falando que é uma tendência que a internet mudou completamente a nossa profissão. A pessoa começa a fazer um trabalho bem feito, ela já abre a mentoria, já abre um curso, e é isso aí. Mas, assim, ter bons mentores é um dos pilares importantes para quem está começando, né? Além de conhecimento, estudar bastante, ter bons mentores é um dos pilares. Com certeza. Já escutei vários dentistas como vocês falando justamente isso. Você ter uma referência que seja realmente boa, que seja realmente fazendo um trabalho correto, uma odontologia séria, uma odontologia precisa e tudo mais, é essencial para a evolução, né? Que passa. Até para a mentalidade, eu acredito. Para você pensar de um jeito de entregar o melhor. Eu acho que essa mentalidade é o que é o grande pulo do gato. Que passe, com certeza, Quando a esses gente, conhecimentos. quando a gente vem num congresso com esse porte, que a gente sabe que provavelmente metade do público são pessoas que estão na graduação ou finalizando a graduação, o tipo de mensagem que a gente tem que passar é uma mensagem de uma odontologia bem feita, né? Das possibilidades, da importância, da dedicação, do esforço. Eu acho que isso, né? Fora outros fatores, que esse cara é muito fera, gestão, vendas, né? Comunicação é tudo, né? Sim, hoje em dia. É um dos pilares fundamentais hoje de quem quer ter uma clínica próspera. Né? Verdade. O Kimura deve escutar muito pessoas que são boas tecnicamente, que, mas o consultório não dá e tudo, e aí ele com certeza ajuda e deve escutar demais dentistas bons tecnicamente, falarem contigo que precisa melhorar. Que mesmo sendo bom tecnicamente, às vezes falta aquele brilho extra da profissão. Porque a gente não depende só da mão. Não. A gente tem comunicação, a gente tem gestão, a gente tem a habilidade, tem que ter a habilidade de se comunicar, de estar com o paciente, de estar com nossa equipe, com tudo isso. E isso também... E essa parte o Kimura tornou um expert nesses assim, temas, né? Eu até acho que quando a gente fala de comunicação, às vezes é até bom a gente falar isso aí para esclarecer algumas questões, porque as pessoas muitas vezes imaginam que comunicação é somente isso que a gente está fazendo aqui, que é a maneira como você fala com as outras pessoas. E ontem eu meio que dei um insight, eu fiz uma entrevista ali embaixo também, e eu falei, olha, se você quer seguir um propósito bom de vida,
eu acho que vale a pena você analisar os talentos que Deus colocou em você. Então, cada um vem com uma série de talentos. Alguns são mais extrovertidos, outros são bons de negócio, tem pessoas que são organizadas, outros são mais criativos, artísticos. Você tem que analisar. E tem pessoas que às vezes vêm sem uma questão de facilidade de se comunicar. Às vezes vem com um gaguejar, vem com uma deficiência fonética mesmo, não consegue pronunciar algumas palavras. Isso significa, então, que você está fadado em sucesso? Lógico que não, né? Sim. Você só tem que capitalizar de outra forma. Às vezes, essa comunicação, ela também vem de uma comunicação intrapessoal, como você interpreta isso, como você lida com os seus desafios e como você cria negócios que independem de você estar falando com as outras pessoas, mas não significa que você não esteja interagindo. Seja por texto ou organizando um negócio, eu falo, olha, você fala melhor, fala você. E eu vou organizar a estrutura aqui. Então, cada um tem que capitalizar meio que no que é bom. Sim. Quando a gente fala de comunicação, não é só isso, assim, sabe? Essa eloquência. Exato. Mas é também, assim, a maneira como você estrutura a sua vida, sua intrapessoal. Então, isso aí é muito importante, porque às vezes quem está nos acompanhando aqui, às vezes olha uma coisa dessa e fala assim, então eu falo mal, então quer dizer que eu não vou ser nada. E não é por aí. Não Todo mundo tem não é mesmo. É uma possibilidade, né? E a vida pessoal também, ela é um caminho para você ter sucesso profissional, eu acho. Com certeza. Seus relacionamentos, Com certeza. sua vida pessoal, sua tranquilidade, né? Porque eu acho... De ter uma pessoa bacana do seu lado, Exato. você poder trabalhar com tranquilidade. Outro dia eu estava num congresso e aí as pessoas sempre perguntam, professor, o que é o sucesso, né? Sucesso é você estar com a mesma mulher há 50 anos. Mas é verdade. É porque é difícil, né? Demais. Então é isso, né? Olha, eu vou te falar que hoje... Eu comecei a namorar, minha esposa tinha 14 anos, cara. Eu tinha 19 anos, estava primeiro ano de faculdade. Hoje eu estou com 67, Somos ela com parecidos. 63. Minha esposa, eu estou junto com ela há 15. Eu tenho 31. É isso. Então, eu estou com ela há 15 anos. Então, O que é você isso aí. fala aí? Não, hoje em dia, isso tem sido realmente uma raridade, né? Se você parar para pensar. O que a gente vê aí como tendência é que as coisas estão muito As mais... pessoas hoje são muito menos resilientes, né? No relacionamento. No relacionamento e na vida Na também vida em profissional. si, a pressão está sendo Nos difícil de primeiros ser problemas, já aguentada, querem desistir. vamos dizer assim. Pouca pressão está quebrando muito essa geração. Às vezes de a uma separação forma está sendo até por rápida. política, né? Pois é. Às vezes a separação está Tudo sendo é até motivo por pra separar, política. para desistir da profissão. Exato. E as pessoas acham que vocês estão aqui no palco e que foi tudo fácil. Que nada. chegou, vê quando chegou, Vocês né? Mas não viu tudo, Correram atrás todo, de suas batalhas todo também, com prédio antes. certeza. E não desistiram. A diferença é que vocês estão aqui porque não desistiram. Vocês insistiram e até inovaram. E se renovaram sempre. O Kimura foi pioneiro na parte digital na nossa geração. A Bex tem sido pioneiro em muitas coisas há muitas décadas e se renovando junto com essa juventude sempre. Então, são inspirações mesmo para nós, vocês, gente, de verdade, viu? Poxa, legal. Obrigado. E o que estão achando do congresso aí, da organização paraibana? Conta aí. Eu estou chegando agora, mas eu tenho certeza que está top. Por tudo que eu conversei com o Emiliano nos últimos tempos, desde a enquete inicial que ele fez, eu acho isso legal. Ele fez uma enquete, né, no Instagram, os professores que Isso, que queria... Isso é muito legal, cara. Isso aí, eu achei isso muito legal, porque isso cria, né, essa percepção, muitas vezes, que a gente não tem ideia. Estando ali só trabalhando no dia a dia, no consultório. Esse salário emocional que vocês recebem aqui, como vocês disseram, podia estar ganhando dinheiro no consultório. Eu acho que deve ser fantástico Muito pra vocês. maior. Deve ser Assim, muito mais. eu e Kimura, nós temos quase... Você tem 10 anos de formado? Eu vou fazer já 14, 15 anos. 12 tem anos de mais. formado. Então, ficando velho. são mais... Eu tenho 10, São mais de 30 anos de diferença, né? Eu Desde que eu lembro da formei em graduação, 80. que o Kimura já estava O que bombando. acontece? Isso aqui, posso falar para você sinceramente? Fica à vontade, Eu fala tô até me di- palavrão, professor. Quando eu venho num lugar igual esse aqui, eu estou me divertindo, não estou trabalhando. Estou falando sério. Eu estou divertindo. E muitas vezes, quando a gente vai muito nos mesmos congressos, né, onde a gente se encontra, é um momento da gente encontrar com esses caras e ver, e aí, o que tem de novo? Você entendeu? Bater um papo, falar da família, né? Sim. Falar como é que as coisas estão indo, discutir, reclamar de alguma coisa. Além de ter esse público maravilhoso, olha, eu tenho um vídeo, não esqueci de trazer, eu acho que eu vou até pegar no meu computador por hoje. No primeiro congresso que eu fiz aqui, a gente não tinha noção. Foi quando? O primeiro foi
5 anos atrás, não lembro exatamente. Na hora que acabou, eu fiquei 2h30 tirando fotografia no relógio. Caraca. A gente não tem, a gente está trabalhando, a gente não tinha noção. Eu lembro que a palestra depois era do Guto Giordani, que naquela época, acabava a palestra, todo mundo saía para tirar fotografia, né? E a palestra do Guto ficou vazia e falava, pô, você me fudeu. então, assim... Então, tem que ficar pro encerramento agora, né? Toda vez. Então, agora o Emiliano... Deixaram o senhor pro último agora, viu? O Emiliano, ele mudou a fórmula esse ano, né? Ele mudou a fórmula, porque isso não é só eu, mas eu Não, tenho sim, certeza que total, todos total. passam por essa mesma receptividade, por esse carinho de vocês, por esse carinho da Paraíba. E é muito. A única exigência que eu faço para o Emiliano é uma. Eu quero ficar lá no Hotel do Hulk, eu gostei pra caramba de ficar lá. Kimura tá aqui em todas as edições, né, Kimura? Cara, ano passado eu tive um imprevisto, que eu tinha um curso que acabava um dia antes e eu tinha um voo, tipo, em cima, né? Pra eu vir aqui no dia da palestra. E esse voo não me atrasa, cara, eu não consegui vir. Eu perdi a palestra porque tava muito em cima. Sim. Então eu falei assim, eu tenho que vir sempre um dia antes, pra não correr o risco, sabe? Porque é longe o voo, eu faço conexão. E já viaja, fique mais dias depois. Pois é, daqui a pouco tem uma viagem já com outro curso. Mas um fato interessante a respeito desse congresso, esse congresso especificamente, eu levo ele com um carinho muito grande no meu coração, porque foi aqui que aconteceu o meu primeiro curso de imersão. Eu vi você contar eu não tive nenhum outro curso antes Olha só. desse aqui na Paraíba. Então aconteceu de eu vir pro COPB na época, né? Hoje é internacional, mas na época era o COPB. era o COPB. E o Emiliano falou assim, por que você não manda uma imersão depois do congresso? Não sei se era antes ou depois, mas assim, junto, né? E eu falei, tá bom, então vamos. E só que ele não tinha feito nenhum curso de imersão ainda, e nem eu. E aí meio que a gente se aventurou e fez, e deu certo. E depois desse curso, ele foi o responsável por me permitir conhecer vários estados do Brasil, rodar com esse curso. E eu comecei a divulgar um pouco a minha forma de trabalhar. E assim, todas as vezes que eu venho, eu sou recepcionado de uma forma que eu, às vezes, eu até me pergunto, será que eu sou digno de tudo isso? Porque, assim, é tão, assim, legal, assim, sabe? Carinho, né? Carinho. Impressionante. É um calor diferente, sabe? É. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse congresso, pelas pessoas aqui. E sempre falo pro Emiliano, assim, olha, é um prazer vir aqui. E eu acho até que, às vezes, o Marbex disse, a gente tá muito na rotina, a gente esquece um pouco das pessoas. Dessa energia da boa, energia. né? Essa energia, porque a gente volta renovado, sabia? é porque o digital, ele deixa meio distante. Sim. Sabe, você vê um ícone, você não vê a pessoa, entende? Você vê números, né? Você vê Também. números, exato. Quando vê a fila fazendo foto pra tirar... E você sabe o que é mais legal nessas filas? Muitas dessas pessoas, elas não vêm. Muito dessas pessoas, tá longe aqui? Fui eu. Pode continuar. Professor. Muito dessas pessoas não vêm só para tirar uma foto com o Kimura, ou tirar uma foto com o Arbex, ou com o Thanos, ou qualquer um. As pessoas vêm agradecer. Professor, poxa, seu curso online, seu Instagram me ajudou demais, sei o quê, eu tive muita visão. Não é isso que acontece? Então, né, o seu curso... Nós somos precursores em curso online, né? Sim. A plataforma também online, ela... Eu lembro quando eu comecei com o curso online, as mesmas pessoas que criticam sempre falam assim, cara, você é doido, curso online isso não existe. O pessoal quer presencial. E a gente viu ali naquela época, foi 2016 que a gente começou? Sim, foi... Mais ou menos, foi antes, bem antes da pandemia. O pessoal Foi bem antes da pandemia. Aí chegou na pandemia, nós nadamos de braçada, né? Porque assim, estava tudo pronto. E os professores que criticavam começaram a me ligar. Roberto, você que está com isso aí há muito tempo, me ajuda aqui e tal. Aí eu falei assim, olha, é isso. Só que o que eles faziam? Eles iam para frente de um quadro e ficavam gravando uma aula como se estivesse dando aula para um público. Adivinha o que aconteceu com o curso online? Fracassaram. Exato. É uma... Eu acho que o curso... É outra dinâmica, né? o curso não é só... A gente fala curso online, mas na verdade, assim, hoje em dia eu acho que vai além disso. Eu acho que é a construção de comunidades. Então nós temos ali, eu particularmente, eu considero o Elite não como um curso, mas como uma comunidade de pessoas que têm uma mentalidade semelhante e que estão com um propósito semelhante. Assim como o Arbex, eu acredito que ele também trabalha assim. Isso permite que você conheça pessoas diferentes, que você expanda suas ideias. Por exemplo, o grupo de WhatsApp do Elite, como eu vejo as mensagens sempre lá, eu estou aprendendo todos os dias. Às vezes a gente tem ali dentro
profissionais que têm 30 anos de experiência com cirurgias e o cara tá lá ajudando os colegas, sabe? Mandando caso, discutindo e falando, ó, fiz essa estratégia no consultório. Cara, isso aqui para mim, às vezes é até mais valioso porque eu tô aprendendo, Sim. cara, entende? Então, Sim. assim, é um tipo de conexão que nós não teríamos de outra forma. Então, assim, vai muito além do curso. O curso, ele tem uma base, ele permite que você assista enquanto você dirige para o trabalho. Você está na academia, você vai ouvindo uma aula, você está otimizando o tempo. Mas eu acho que é a formação de uma comunidade, é estar em congruência com o pensamento. E aí você vai criando uma roda, né? Você vai ficando meio que parecido com pessoas. E é interessante que nossa profissão mudou tanto que antes você tinha os profissionais com as especialidades bem, né? Desde quando eu abri meu curso online, se não me engano, em 2016, né? Já tem quase 10 anos, 20% dos alunos eram profissionais de resultado, de sucesso dentro das especialidades dele, principalmente ortodontistas, que enxergaram ali a possibilidade de eles iniciarem e finalizarem o tratamento. Porque todo tratamento ortodôntico precisa de algum tipo de finalização. Um detalhezinho, exato. Não que seja estética, mas funcional. Muitas vezes não conseguiu tracionar um dente na posição correta para dar a oclusão certinha. Você faz um acréscimo posterior, você melhora um guia canino. Então, os ortodontistas começaram a trabalhar com resina. Agora eu vou dar um curso lá em Belo Horizonte, chama Dental Canal. É o congresso mais bacana do Brasil de endodontia. Ele já é há anos, lota, fantástico. Esse ano eu vou dar um curso, um congresso de endodontia sobre tratamentos estéticos e dentes tratados endodonticamente. Porque hoje o endodontista também está fazendo resina, está fazendo porcelana. Então as coisas mudaram bastante, né? Sim. Então essa dinâmica, eu acho que quem só ficar naquela, não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, ele vai perder mercado. A odontologia se torna cada vez mais multidisciplinar, né? A odontologia é muito multidisciplinar. Cada vez mais. Infelizmente, há algumas pessoas muito jovens ainda na faculdade, às vezes bitolam a cabeça de que não, vou fazer tal especialidade. Hoje em dia é escolha. Hoff. Já foi book. Eu entro, e acha que aí muitas vai vezes não mudando, precisa né? estudar. Outras, eu ouvia isso, eu passei pela graduação por um tempo, eu ficava muito triste em pessoas tão novas, já tá limitando a Sim. cabeça a conhecer apenas uma subespecialidade da odontologia, por exemplo. E o que é que vocês acham dessa questão da multidisciplinaridade, a importância de ser um bom clínico? Então, eu tenho uma visão interessante sobre isso. Eu acho que todo mundo que está na graduação e forma, ele tem que fazer odontologia restauradora. Porque é o dia a dia, é o ganha-pão da grande maioria dos dentistas. Ele tem que aprender a fazer odontologia restauradora, desde de uma forma simples ou mais complexa, depende ali, muitas vezes até mesmo sem fazer uma especialidade ainda, para depois ele definir qual caminho ele quer seguir. Mas a odontologia restauradora, com qualquer tipo de material, aí não vem ao caso, é a base da maioria de todas as clínicas. Concorda comigo? Concordo. Então, ele tem que aprender a fazer odontologia restauradora. Então, muitas vezes, as pessoas criticam esses cursos curtos, mas ali o cara aprende uma técnica, ele já tem alguma coisa palpável para ele aplicar. O cara está formando. Infelizmente, as faculdades, a formação é muito precária. Sim. Então, ele fez um curso de 3 dias ali, aí fez a outra ali, mas ele está aprendendo, até ele definir realmente a especialidade que ele quer seguir como carro-chefe da sua clínica. Essa é a minha opinião. E a dentística vai ajudar em tudo, não é, professor? A dentística, a odontologia restauradora envolve dentística, né? Eu acho que numa clínica, a restauradora, ela sempre aparece, né? Ela sempre aparece. Tem 2 especialidades, assim, que no centro da clínica, você vai ver que elas vão distribuindo. Periodontia, dentística, a orto também, posicionamento de dentes. Eu acho que, assim, essas especialidades são pilares centrais. Não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra, nada nesse sentido. Mas quer dizer, assim, que você tem que ter uma certa visão, senão nem diagnosticar você tem, né? Sim. Então, nesse sentido de você conhecer um pouco de todas as especialidades é muito importante. E a gente viveu um momento onde se tinha tanta especialização, foco tanto em uma única coisa, que muitas vezes a pessoa acabava sendo absolutamente cega sobre todas as demais coisas. Então, via um paciente, você não sabia encaminhar, nem... Você não precisa fazer, mas pelo menos saber encaminhar, né? Poxa, isso aqui... Concordo. Porque a odontologia restauradora, de uma forma geral, ela é baseada em diagnóstico. Sim. Né? Então, ali a pessoa vê de tudo, né? Então, acho que é um caminho inicial, eu acho que é muito importante.
para a pessoa que está entrando no mercado, né? São quantos mil dentistas entrando no mercado todo ano? E cada vez mais, né? 20 mil? Sei. São muitos, eu não tenho esse dado. Também não tem, mas é isso, né? E tem outro ponto também, sabe, que eu acho que, até como meio que recado final, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Mas, ó, é porque eu tenho um voo daqui a pouco. Eu vou ter que sair, mas assim, isso não impede vocês Não, continuarem. tranquilo, eu também tenho que descer. Deixa tuas mensagens aí, vai que mora. Não, eu acho que assim, hoje em dia, quem se forma tem que controlar bem a questão de autoestima e de, assim, Tem um pouquinho de paciência, né? saúde mental. Porque hoje nós vivemos um momento que você tem muito senso de comparação. Nós estamos todos conectados, né? Então é muito fácil você desvincular o olhar da tua vida e começar a ver a vida dos outros, sabe? Então isso acaba sendo um problema, porque é uma coisa que eu não tive na minha graduação e recém-formado, porque eu não tinha a rede social como ela é hoje, né? Então hoje eu vejo que as pessoas elas ficam muito ansiosas, talvez até um pouco para baixo, né? Porque elas veem colegas que às vezes estão indo bem ou que estão conseguindo algum progresso. Então hoje tem que cuidar muito bem da saúde mental, tem que ter um conhecimento assim mais abrangente, como nós estávamos comentando aqui, e bastante postura. Todo mundo que eu vejo que conquistou muita coisa são pessoas de muita postura. Às vezes a gente reclama muito dos resultados, mas sempre fica essa reflexão, sabe? Quanto dos resultados ruins que nós temos hoje, eles não são fruto da nossa impostura, sabe? Pô, faltou um pouco de atitude, ou fui imprudente com relação a algumas coisas. Então, acho que tem que ter muita postura, muita ativação, conhecimento e saúde mental. Saúde mental é importante. É importante. O imediatismo, né, das redes sociais, acho que o Kimura começou bem como ele está hoje, que o ABS começou bem como ele está hoje, mas o que eu gosto muito mesmo é que quando vocês focam no começo de vocês, como não era desse jeito, não era assim. E também entra aquela questão que Giovano estava falando. No Instagram vai os melhores casos lindos, maravilhosos, da maioria dos dentistas. Não mostra os insucessos, as repetições. Às vezes a gente erra uma cor e tem que repetir, às vezes erra uma besteirinha, alguma coisa que acontece. Coisas interessantes relacionadas a isso, né? Se a gente for, né, encerrar aqui, talvez uma mensagem, né, final. Eu acho que hoje talvez tenha uns 5 pilares para o recém-formado ter uma base de orientação. Eu vou explicar rapidamente. Primeiro, a gente já falou que são bons mentores. Segundo, conhecimento. Estude bastante, dedique, faça cursos bons, não importa se no começo faz os cursos modulares, pesquise quem são os melhores, né? Em cada área que quer fazer pelo menos um curso ali de uma semana. Eu sei que tem investimento, tem tudo. Eu acho que, né, estudar um pouco de gestão, entender como é que funciona uma clínica, comunicação. E uma coisa, e o quinto relacionado à rede social, eu recebo muito essa pergunta sobre rede social, é o seguinte: professor, eu estou começando aqui e tal, tenho 6 meses de formado, você acha que eu devo investir em tráfego pago? As pessoas me perguntam, não sei se você entende. Sim. Eu falo para ela o seguinte: não adianta você investir em tráfego pago se você não tiver um portfólio bacana. É verdade. O que eles vão ver no seu Instagram? Então, dedique, aprenda fotografia. Fotografia é essencial, porque quando você começa a fotografar seus casos com qualidade, você vai ser o próprio juiz do seu trabalho. Você não vai publicar uma coisa que você não está achando. Você vai apurando a sua capacidade de percepção quando você começa a fotografar. Os defeitos ficam mais evidentes. Cada dia você quer... Por exemplo, eu sempre fotografei, porque quando eu formei, meu pai já tinha a melhor câmera. Sempre fotografei. Na hora que eu vi que eles estavam produzindo alguma coisa diferente, com uma luz diferente, o Carlos me ensinou a usar o Twin Flash. E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz uma reforma grande, transformei minha clínica há 4 anos atrás, joguei tudo no chão, fiz uma outra clínica, investi num estúdio, trouxe um dos melhores caras do Brasil, que é o Dent Raw, foi lá dar uma aula para minha turma. Exato. Então, hoje, a maioria das fotografias que são feitas fora da cadeira é feita pela minha equipe, com altíssima qualidade, e eu motivo elas para isso. Então, e essas fotografias, elas mesmas começam a ficar juízes da fotografia dela. Fala, Beck, isso aqui não tá bom não, não é para fazer. Eu falei, pode fazer outra. Entendeu? Então, mesmo quem não é dentista, começa a ter essa percepção de luz, de contraste, de nitidez, de ângulo, não é? Sim, com certeza. Então, eu acho que esses são uns pilares, 5, 6 aí que eu citei, que eu acho que é um caminho importante para o dentista que está começando a seguir. Mais alguma dica, Kimura, para alguém que está começando, além desses 5 dicas aí? Cara, eu acho que o Arbex disse tudo aqui, concordo plenamente. E assim... Quem é doido de escolar do Arbex aqui nesse
Eu tô mais aqui na posição de aluno que professor. Eu tô aqui aprendendo. Mas é verdade, isso aí, assim, fotografia abriu muito as minhas As portas. suas portas, eu acompanhei esse crescimento, cara. E assim, eu acho que hoje fotografia também é uma forma de comunicação, né? Você está comunicando total. Sem dúvida. com o laboratório, com as pessoas, enfim. Eu, particularmente, gosto muito dos vídeos. Eu faço muito vídeo, tudo meu é filmado. 100% dos meus procedimentos são filmados. Eu trabalho com 4 assistentes do meu lado há muitos anos. Uma fica só com o celular e eu gosto de filmar sem luz artificial. É um padrão que eu acho que eu mostro muita verdade. Né? Eu gosto com a luz ambiente mesmo, o paciente deitado na cadeira. Todo passo a passo é filmado. Se eu vou usar aquilo ou não depois, eu vou decidir, né? É lógico que a gente escolhe os melhores takes. Então, assim, eu vejo a imagem, fotografia, filmagem, isso tudo vai criando. Quando eu pego meus primeiros casos lá, porque eu não apaguei nada do meu curso online. Os casos que eu tenho filmado com o iPhone 5 estão lá até hoje. E na hora que eu olho assim, nossa, como é que eu tinha coragem de publicar isso? Você entendeu? Olha a diferença, como é que o iPhone foi... Evoluindo, né? Da mesma maneira, eu costumo falar, pessoal, Arbesso, quando é que você vai parar? Eu falo, da mesma coisa que o iPhone foi melhorando, eu acho que eu fui melhorando a cada ano. Foi melhorando junto. Agora, eu não sei, vai chegar uma hora que essa curva vai inverter. Espero que ela... Seu pai Demore falou bastante, assim, né, professor? Que Chico passa do céu, espero que ela né, enquanto eu tiver mão, olho, né, vista para trabalhar, Você precisa ir. é isso aí. Timurão, você... Vamos- Arbex, Nós vamos parar junto. Eu só vou deixar uma última mensagem aqui. por favor. Para aquela câmera ali. Isso. Vai. Gente, todo dentista clínico tem que aprender a fazer resina composta. Essa é a mensagem. Show de bola. Concordo. Fecha aí, Mateuzinho. Chegamos ao fim, pessoal, de mais um episódio do Abra a Boca Podcast. Um episódio maravilhoso, enriquecedor, engrandecedor, com essas duas personalidades da odontologia que eu particularmente sou fã e sei que Pedro também é. São dentistas inspiradores que nos fazem cada vez melhor, não apenas como dentista, mas como seres humanos. E é isso que é o foco de todo o trabalho. E prestem atenção, porque todo grande profissional, ele tem essa mesma visão de que a gente precisa focar no engrandecimento um do outro. É para isso que estamos aqui. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Nos sigam nas redes sociais, Spotify, YouTube e Instagram. E só finalizando, há 10 anos atrás eu falei, todo dentista tem que fazer resina composta. É verdade.